Juízes é a história da decadência de Israel. Josué mostra-nos a energia de Deus atuando no meio do povo que, não obstante, comete faltas. Em Juízes, vemos a miséria do povo que se tornara infiel e, ao mesmo tempo, a intervenção do Deus de misericórdia nas circunstâncias em que se encontrava Israel como consequência da sua infidelidade. É o que corresponde ao que nós chamamos avivamento na história da Igreja de Deus. Neste livro, já se não vê a bênção e o poder assinalado, o estabelecimento do povo de Deus, já não é o cumprimento dos desígnios de Deus, depois do povo ter manifestado a sua incapacidade para conservar a bênção que lhe tinha sido dada, cumprimento que era ainda futuro, tanto para ele como para o povo, como para a igreja. Nem as formas e o governo, que podiam, apesar da maldade, da infidelidade interior do povo, manter a sua unidade exterior, até que Deus o julgasse nos seus chefes, Deus era ainda o único chefe reconhecido em Israel e por isso era o próprio povo que sofria constantemente o castigo do seu pecado. A miséria onde a sua infidelidade o lançava excitava as compaixões de Deus e a sua poderosa graça suscitava, pelo seu espírito, libertadores entre o povo caído e infeliz. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Note o capítulo 10, versículo 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. E, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, por causa dos seus gemidos perante aqueles que o apertavam e oprimiam. Mas Israel não tinha mudado, tampouco ouviram os juízes. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Note o capítulo 2, versículos 16 a 19. Eis a triste história do povo de Deus, mas é também a história da graça de Deus e das suas misericórdias para com seu povo. Assim como no começo do livro, vemos algum mal e algumas quedas, mas vemos também algumas simples e preciosas libertações. Mas aí o quadro torna-se cada vez mais sombrio. Os próprios juízes apresentam-nos pormenores aflitivos na sua conduta, e o Estado de Israel vai sempre piorando, até que, até que, cansado do efeito da sua própria incredulidade, apesar da presença do profeta e da palavra expressa de Deus, abandona a realeza do Todo-Poderoso para adotar as formas de um governo humano e se estabelecer no mesmo pé de igualdade com o mundo, quando tinha Deus por seu rei. Foi por causa dessa infidelidade, sem dúvida prevista por Deus, que Deus deixou algumas das nações no meio do seu povo para o provar. A presença dessas nações era já uma prova da falta de energia e de confiança do povo no poder de Deus, que, no entanto, o teria livrado dos desastres que mais tarde lhe sucedera. Mas, nos seus sábios planos, Deus conhecia o seu povo, deixou essas nações no meio dele como meio de o provar. Israel não será plenamente abençoado senão sob o governo do Messias, que introduzirá a sua bênção pelo seu poder
e pelo seu poder lhe conservará. Mas aí, esta história de Israel em Canaã é também a história da igreja. Plantada em bênção celestial sobre a terra, tem, desde o princípio, faltado a realização do que lhe era dado. E o mal desenvolveu-se nela quando teve lugar a distribuição dos primeiros e poderosos instrumentos de bênção que lhe tinham sido concedidos. E aquilo foi de mal a pior. Houve avivamentos, mas o fundo de incredulidade era sempre o mesmo. E a decadência de cada avivamento marcou um novo progresso do mal e da incredulidade em proporção do bem que tinha assim abandonado, afastando-se da fonte primitiva de bênção e de força. O avivamento nunca é em proporções de tal modo extensas que se apreenda o que Deus é, o que Ele, no princípio, revelou para o seu povo, ou qual foi, então, o poder da sua revelação e a ação do Espírito Santo. Uma vez que nos afastamos de Deus, perdemo-lo cada vez mais. A parte da sua bênção, posta de novo em evidência, é negligenciada e abandonada ao ponto de resultar daí o mais completo esquecimento de Deus. A velha natureza e o mundo retomam o seu lugar, mas com esta diferença: é retomado não só sem Deus, mas também com a exclusão de Deus e para elevar o homem e a sua própria natureza, afastando-se assim da primitiva fonte de bênção e de força. Há um fato impressionante na história do homem. A primeira coisa que ele faz sempre é estragar a obra que Deus acaba de estabelecer sobre a terra. Adão come do fruto proibido. Noé embriaga-se. Os filhos de Arão oferecem um fogo estranho. Israel faz o bezerro de ouro. Salomão cai na idolatria. Nabucodonosor constrói o seu ídolo e torna-se perseguidor. E apesar de tudo, a paciência de Deus continua a ocupar-se minuciosamente das almas. Todavia, Deus teve sempre os seus e a sua fidelidade nunca lhes faltou, quer em segredo, quer abertamente, na sua bondade, a bondade de Deus, para manifestar a graça de Deus em poder público para com a sua igreja, poder de que ela deveria ter sempre gozado. Esta triste sucessão de quedas só acabará quando o Senhor Jesus voltar, cumprindo na sua glória celeste os seus desígnios acerca desta igreja, que deveria manter sempre um fiel testemunho neste mundo. O poder e a presença de Deus não tinham abandonado Israel quando da partida de Josué. Encontrava-se sempre lá onde havia fé para de Deus aproveitar. Esta é a primeira verdade apresentada neste livro. E é o que Paulo diz aos Filipenses: não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Esta presença de Deus em bênção para a fé verifica-se, quer pela vitória alcançada sobre os mais poderosos inimigos, note o capítulo 1, versículos 1 a 7, quer pela obtenção de bênçãos especiais de fontes jorrantes e em todo o pormenor da realização das promessas, veja os versos 13 a 15, os próprios filisteus são desapossados, veja o versículo 18. Mas, ao mesmo tempo, faltou a fé de Judá e de Simeão, de Efraim e de Manassés, e de todas as tribos. Por consequência, a sua energia e o sentimento do preço da presença de Deus e da sua própria consagração a Ele é, por conseguinte, também o sentimento do mal que havia nos seus adversários, sentimento esse que
teria tornado insuportável a sua presença no meio deles. Que desonra feita a Deus! Que pecado aquele, o de deixar lá, de suportar tais gentes! Que infidelidade para com Deus! Que fonte infalível de mal e de corrupção para Israel, que é uma tal indiferença. Mas Israel não era muito sensível a tudo isto. Faltava-lhe o discernimento espiritual, tal como a fé. E as fontes do mal e de misérias permaneciam ao lado do povo, no próprio país, o país de Deus e de Israel.